Como a gente tem a visão de Deus como um pai bom, fiel, as circunstâncias, ao nosso ver, precisam ser sempre boas, mas nem sempre isso vai acontecer. Não faz sentido eu pregar que a minha vida é dele, que é tudo por ele, sendo que na primeira oportunidade eu quero me proteger. Que evangelho é esse que eu tô vivendo? Sabe, nem sempre essa aprovação que você tá passando é sobre você, mas é por causa do evangelho. Tá na hora da gente ter um pouco mais de consciência e entender que nem sempre as circunstâncias serão favoráveis pra gente. E aí, samaritanas, como é que vocês estão? De volta aqui com mais um vídeo, mais uma série pra esse canal. E hoje eu quero trazer pra você uma série sobre um personagem um tanto quanto polêmico. Alguém que foi, de fato, assim, extremamente relevante, um vaso mesmo, ali muito precioso para os cristãos, né, do Novo Testamento, e que reflete na gente até hoje. A nossa série de hoje é sobre o apóstolo Paulo, mais especificamente sobre as prisões do apóstolo Paulo. Bom, por que eu quis abordar sobre as prisões do apóstolo Paulo? Se você é cristão, ou cristão há muito tempo, ou novo convertido, com certeza você já ouviu falar em algum momento sobre o testemunho do apóstolo Paulo. A gente sabe que muita coisa aconteceu na vida dele, enquanto missionário, enquanto apóstolo, né? E eu queria abordar mais especificamente esses períodos ali que ele esteve preso, porque muitas cartas foram escritas na prisão. Então, para que a gente lá na frente, né, até tô dando um spoiler, né, a gente lá na frente aborde sobre essas cartas, é importante a gente saber o contexto em que essas cartas foram escritas. Nada melhor do que a gente estudar um pouquinho a respeito desse período em que ele esteve preso, em que ele esteve recluso, né? Lá em Atos 21, o versículo é o 11. O profeta Ágabo entrega uma profecia para Paulo. Você, chegando em Jerusalém, vai ser preso. Os cristãos, os irmãos, os discípulos que estavam com Paulo em Cesareia, ao ouvir essa profecia, eles ficam desesperados. Eles não querem que Paulo viaje para Jerusalém. Olha, Paulo, pelo amor de Deus, fique aqui, porque você acabou de receber uma profecia de que você chegando em Jerusalém, você vai ser preso. E o que o apóstolo Paulo faz? Vamos ler aqui. Verso 13. Então respondeu: o que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo. Esse era o apóstolo Paulo. Ele não estava nem aí se ele ia ser preso, se ele ia morrer. Ele ia para Jerusalém porque ele ia sim cumprir, ele ia fazer, ele não ia deixar de viver a vida dele como missionário, de pregar o evangelho por conta dessas ameaças. E se tivesse que morrer, ele ia morrer e estava tudo certo. Aí o verso 17 já é ele chegando em Jerusalém. Qual foi o intuito da viagem de Paulo para Jerusalém? Bom, ele estava chegando de uma série de missões que ele estava fazendo ali. Durante essas missões ele arrecadou uma oferta muito generosa. Então ele levou essas ofertas para Jerusalém, para a igreja em Jerusalém. E chegando lá ele encontra com o apóstolo Tiago, e ali ele faz o resumo de como foi a viagem, né, do que ele fez ali enquanto missionário, do que Deus tinha feito através da vida dele, e também para entregar a oferta ali para a igreja. Bom, Tiago recebe ele ali, poxa, que bênção, né, que tem sido aí essas suas missões, glória a Deus. Mas olha, eu quero te dizer que aqui em Jerusalém você é persona não grata. O povo aqui tá com sangue no olho, porque, gente, Paulo, ele era um dos tops, dos magnatas ali, entre os líderes religiosos. Os judeus, os fariseus, não queriam ver o Satanás, mas não queriam ver Paulo na frente deles. Então, quando Paulo chega em Jerusalém, Tiago já alerta ele: olha, cuidado, porque eles estão querendo a sua cabeça. E Paulo já estava sabendo de tudo, porque ele já tinha recebido ali a profecia de Ágabo, né? Ele já estava ciente de que coisa boa não ia acontecer ali em Jerusalém. Agora, os judeus, eles tinham uma discordância específica com Paulo, porque o que acontece? Quando Paulo começou a pregar para os gentios. Quem são os gentios? As pessoas que não eram judeus, os não judeus, tá? Esses eram os gentios. Então Paulo, ele começou a pregar para esse povo, tá? E se levantou a seguinte situação: esses gentios que se convertiam precisavam fazer a circuncisão. Vou deixar aqui o versículo, tá? Para você entender o que é circuncisão. Vá lá ver o que é circuncisão, hein? Paulo começou a pregar para esses gentios falando: olha, é o seguinte, vocês se converteram, mas vocês não precisam fazer a circuncisão, porque isso é um negócio da lei de Moisés. Nós estamos debaixo da graça, do sangue de Jesus, uma nova aliança. E Paulo começou a pregar dessa forma, né, a disseminar esse discurso. Isso chegou no ouvido dos judeus. Então, assim, mais um motivo para os judeus odiarem este homem, porque eles começaram a espalhar que Paulo estava distorcendo completamente a lei de Moisés e orientando as pessoas a não seguirem a lei de Moisés. Então, assim, eles estavam realmente muito furiosos com o apóstolo Paulo. Aí o que Tiago fala para ele? Olha, faz o seguinte, tem uns discípulos aqui
que estão aqui comigo, que eles estão finalizando um voto. E aí eles vão passar ali pelo processo de purificação, para finalizar esse voto, conforme a lei de Moisés. Então, assim, se purifica junto com eles, para que as pessoas aqui da cidade vejam que você, apesar, né, de ser um cristão, de que você guarda também ali a lei e tal, para que as pessoas não entendam, né, dessa forma. E aí Paulo fez isso. Paulo seguiu o conselho de Tiago, foi pro templo, se purificou, junto com os irmãos que estavam ali finalizando o voto. Só que em determinado momento, quando Paulo está no templo, ali fazendo o procedimento, né, da purificação, tem um grupo de judeus da Ásia que reconhecem Paulo. E aí vem a figura de Paulo já atrelada à coisa errada. Quando eles olham para Paulo, eles já começam a dizer que Paulo ia levar com ele gentios para dentro do templo. E isso não era verdade. Paulo não estava fazendo isso. E eles começam a discutir ali e começa a virar aquele alvoroço. Olha aí, Paulo, é esse daqui que não está cumprindo a lei de Moisés, essa é só fachada. Ele está querendo colocar gentios aqui dentro do templo, profanar o templo. E aí começa o furdunço. Eu sei que Paulo, eles chegam a bater em Paulo. E aí os soldados romanos veem aquela situação e tentam controlar aquilo ali, tiram Paulo de lá, carregam Paulo ali no meio da multidão. E aí já ali diante dos soldados, né, ali protegido pelos soldados romanos, ele pede para os soldados deixarem ele dar o testemunho ali no templo. Paulo era, assim, realmente doido, né? E aí ele deu o discurso, né, falou em hebraico ali para todo mundo, começou a dar o testemunho dele, contou toda a trajetória dele, como ele conheceu Jesus, quem ele contou tudo. No final, ele solta a seguinte frase, de que ele foi chamado para os gentios. Isso aí foi a gota d'água para os fariseus, para os judeus e todo o restante que estava ali para acusar Paulo, porque para eles isso era uma afronta das mais graves. Isso, na verdade, essa frase de Paulo confirmava a acusação deles. Então era isso mesmo, você quer trazer gentios aqui para o templo. E aí foi aquela confusão generalizada, tiro, porrada e bomba. Mas o apóstolo Paulo continuou firme, os soldados ali prenderam ele, né, no intuito também de protegê-lo, inclusive. E é nessa hora que os soldados são surpreendidos com a seguinte afirmação de Paulo: olha, poxa, eu não sabia que vocês tratavam assim cidadãos romanos. E aí, diante de toda essa situação, ele permanece ali recluso, mas ali o pessoal pisando em ovos, né? Os romanos pisando em ovos ali com ele, mas ao mesmo tempo ele tinha assim que ficar ali isolado porque os judeus queriam pegar ele. No verso 11 do capítulo 23, Jesus aparece para Paulo e diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ou seja, de fato, Paulo tinha que ser preso. Paulo tinha que ser levado a Roma, porque Jesus queria que ele desse o mesmo testemunho que ele deu em Jerusalém. Jesus queria que ele desse em Roma também. Tudo aquilo tinha que acontecer. E Paulo já sabia disso desde lá, quando ele recebeu, lá em Cesareia, quando ele recebeu a profecia de Ágabo. Para a gente aplicar isso para o nosso dia a dia, eu fico pensando, lá quando Paulo recebeu a profecia, ele poderia ter pensado da seguinte forma: nossa, isso é um livramento. Deus está querendo me livrar das prisões. Olha que Deus maravilhoso. Ele usa seus profetas para entregar a mensagem, para poder nos dar livramentos. Mas não. Paulo, ele já tinha isso tão inculcado na cabeça dele, de que se ele tivesse que morrer por amor ao evangelho, ele ia morrer. Se ele tivesse que ser preso, ele ia ser preso. Isso já estava tão assim impregnado na mente dele, que ele não estava preocupado, ele não viu isso como livramento. Ele enxergou isso como uma oportunidade. E tanto foi que depois o próprio Jesus falou ao coração dele, apareceu para ele: olha, não temas, porque tenha coragem, não tenha medo, porque eu preciso que você testemunhe, da mesma forma que você testemunhou em Jerusalém, também em Roma. Já pensou se ele tivesse dado ouvido aos amigos dele, aos discípulos, né, que estavam ali impedindo que ele chegasse em Jerusalém, impedindo que ele fosse para Jerusalém, para ele guardar a vida dele? Gente, ele não ia cumprir o que Jesus queria que ele cumprisse. É algo assim muito louco, porque provavelmente se fosse um de nós, eu falo por mim, tá? Se fosse eu ia pensar, falei: meu Deus,
livramento, olha isso, eu não vou para Jerusalém não, vou esperar a poeira baixar, né, e tal, não vou chegar agora lá não, porque vão querer me prender. E sendo que isso era propósito de Deus. O problema é que a gente acha que, como a gente tem a visão de Deus como um pai bom, fiel, as circunstâncias, ao nosso ver, precisam ser sempre boas, sabe? Deus, ele sempre tem que colocar a gente em circunstâncias que são boas aos nossos olhos, mas nem sempre isso vai acontecer. Porque se eu saio por aí pregando e cantando que tudo é dele, por ele, para ele, né, que tudo é perda, quando chega uma situação dessa, a primeira coisa que a minha carne humana pensa é: peraí, eu vou proteger a minha vida. Mas peraí, você não estava cantando agorinha que tudo é perda? Que é tudo por ele e para ele? Então, isso aqui é para ele. Essas prisões é por ele, é para ele. Era isso que o apóstolo Paulo entendia. Não, mas peraí, vocês acham mesmo que eu vou me deixar levar, que eu vou deixar de fazer uma viagem dessa para pregar o evangelho porque eu tô com medo de ser preso? Que evangelho é esse que eu tô vivendo? Então, eu consigo enxergar isso até como, assim, uma lapada pra gente, sabe, cristãos hoje, né, de hoje em dia, porque é muito fácil a gente pregar e dizer que é tudo por ele, pra ele, mas na primeira situação ruinzinha a gente, meu Deus do céu, não, acho que Deus tá dando livramento. E se Deus quiser que você passe por isso? E se for da vontade dele que você enfrente essas prisões? Afinal de contas, foi você que cantou, é você que tá falando, né? Que tudo é por ele, tudo é pra ele. Então, assim, tá na hora da gente ter um pouco mais de consciência e entender que nem sempre as circunstâncias serão favoráveis pra gente. Mas toda circunstância, toda situação, seja ela boa, difícil ou difícil, aponta pra ele. Ele continua no controle. E era isso que o apóstolo Paulo entendia. Por isso que a gente está diante de uma pessoa que realmente não tinha a vida dela como preciosa. Ele tinha a vida dele como, de fato, um canal. Não, minha vida está aqui para isso, para esse propósito. Então, por que eu vou recuar? Foi para isso que eu fui criado. Foi para isso que Jesus me resgatou. Para pregar, independente das situações, sejam elas favoráveis ou não. Então, assim, para chegar nesse nível do apóstolo Paulo, gente, Então, para esse primeiro vídeo, eu gostaria de fazer essa aplicação, porque isso me pegou, sabe? Essa profecia que Paulo recebeu me pegou de uma forma, porque eu realmente não sei, gente, se eu iria para Jerusalém depois de uma profecia dessa. Eu não sei, porque a primeira coisa é você querer proteger a sua vida. A gente não pode ser hipócrita. A primeira reação é se proteger. E se isso está acontecendo, a gente precisa se arrepender logo, porque não faz sentido. Não faz sentido eu pregar que a minha vida é dele, que é tudo por ele, sendo que na primeira oportunidade eu quero me proteger. Talvez você esteja algemada, enfrentando, né, prisões, talvez você esteja passando por um vale, por escassez, e você não entende de que forma você pode glorificar a Deus numa situação como essa. Você acha que talvez está passando por isso porque, sei lá, acho que é castigo, né? Não sei. Às vezes não é castigo não, irmão, às vezes faz parte. O evangelho é isso, entendeu? Então, assim, a gente segue a um Deus, um Cristo que foi crucificado, homem de dores, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Parar com essa ilusão de um evangelho de triunfalismo, de que um crente ele não vai passar por provações, e entender de uma vez por todas que nem sempre é sobre você, sabe? Nem sempre essa provação que você está passando é sobre você, mas é por causa do evangelho, é por causa do amor de Cristo, porque Cristo queria levar Paulo para Roma. E como é que Paulo ia para Roma? Para testemunhar para um governador, se não fosse como prisioneiro. Então entende que a gente precisa tirar um pouco o foco da gente, tirar um pouco o foco das nossas necessidades, porque eu tô passando essa prova, mas a vitória vai vir. Tá, a vitória vai vir, porque enfim, ok, somos mais que vencedores em Cristo, mas não é sobre você, querido, não é sobre não é sobre o seu bem-estar, é sobre Cristo. E Paulo entendeu isso tão cedo, gente, tão cedo, que de fato ele fez um estrago mesmo ali na sua geração. Então que a gente possa aplicar isso hoje, né, a nossa vida, a nossa realidade. Existe um propósito nas prisões, existe um propósito nas provações, e esse propósito maior é Jesus. O que eu vou conseguir lá na frente, o que ele vai me dar lá na frente por ter passado por essas provações é uma consequência que vai acontecer, amém, bênçãos me seguirão, ok, mas o propósito maior é Cristo, é levar o evangelho dele para quem ainda não conhece.
Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Fica por aqui, se inscreve no canal para que você receba as notificações, porque eu vou continuar postando sobre essa série. Acho que uns 3 vídeos também, né, para não ficar algo muito longo. E a gente vai abordar aqui detalhes das prisões de Paulo. Essa foi a primeira prisão, né? Prisão entre aspas, né? Que ele ficou recluso ali em Jerusalém. Mas a gente ainda vai ver muita coisa no decorrer dessa série, que eu tenho certeza que vai te abençoar e vai me abençoar também. Beijo!